E se gostava também de descobrir mais sobre algumas perspectivas distorcidas e que muitas vezes incapacitam as pessoas também de aceitarem a sua própria imagem, então vai apreciar a conversa que segue, que é muito importante também nos dias que correm. Teresa Leonardo está connosco, tem muito a dizer sobre o chamado complexo de Adonis. Olá, Teresa, como está? Bem-vinda. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu começo já por lhe dizer, Teresa, que de facto nós aqui no Faz Sentido temos falado muitas vezes sobre este novo paradigma e estas novas rotinas saudáveis, que todos nós também vamos agarrando, pelo menos espero eu, todos os portugueses, e que devemos, não é? Seja de rotinas no ginásio, forma das escolhas que fazemos à mesa, vamos tendo aqui tantas sugestões. Cuidado com a nossa mente. Da nossa mente, do corpo, do equilíbrio, nos sentirmos bem, do bem-estar. Mas o que tem vindo a acontecer também, e nesta segunda parte, não saia daí, vamos falar muito sobre isso, e é importante também, e faz sentido, é de facto depois o outro lado desta moeda, não é? São as opções relacionadas com este facto, com tudo o que está inerente. Sim, que tem a ver também, aí a Teresa vai nos explicar, que tem a ver também com os excessos, tem a ver também com os fundamentalismos, tem a ver também com o extralimites, que muitas vezes também as pessoas agarram, que é fácil cair. Qual é este complexo de Adonis? Do que é que estamos a falar? É também chamado de dismorfia muscular ou anorexia ao contrário. Existe uma deturpação, uma distorção da imagem corporal. A doença é descrita, a patologia é recente, há 30 anos atrás, desde 1990. Realmente nós antes entrávamos nos ginásios e já víamos algumas pessoas, maioritariamente homens, tipo a olhar para o espelho ou com os músculos em excesso, tipo aquelas pessoas que tinham, por exemplo, os bíceps maiores do que a cabeça. E achávamos isto um bocadinho estranho, gozávamos um bocadinho. O que é certo é que também com os mídia, que a cultura do corpo está-se a dizimar, está a aumentar muito e, portanto, é preciso ter cuidado porque isto está normalmente associado a consumo de anabolizantes e da creatina. E depois posso explicar o que é resumidamente cada uma destas substâncias. E isto tem feito com que realmente haja outras patologias associadas ao exercício físico, que neste caso é normalmente um exercício de carga, alta intensidade de carga, para obter um rápido resultado associado a uma dieta hiperproteica, sem consumo de açúcares ou de lípidos. No seu caso, no seu gabinete, digamos assim, nas consultas que tem, em que ponto é que estão os portugueses quando falamos deste complexo de Adonis? São pessoas que, de facto, quando se veem ao espelho, a consideram sempre demasiado magros ou demasiado fracos, sem músculo, e daí estarem sempre quase numa obsessão pelo corpo. Numa obsessão pelo corpo, de estarem sempre neste esforço. Daí também a toma de extras. Não é? E só se considera também a opção quando a maioria do dia da pessoa ou da vida da pessoa é dedicada a isso. Ou seja, a pessoa deixa de, se tiver um convite para ir jantar fora, não vai porque tem que ir para o ginásio, ou deixa de trabalhar porque tem que ir para o ginásio, ou qualquer atividade que faça. E normalmente lá está, é atividades de carga e associadas a dietas específicas, que as pessoas não sabem muito bem, mas existe uma grande divulgação nos meios de comunicação social, na net, e portanto é fácil para as pessoas terem acesso a determinado tipo de produtos e não sabem muito bem o que é que estão a tomar. Mesmo como médica, até para mim como médica, sei, porque eu sou médica, mas é um bocado, são estruturas, mexe com estruturas do nosso corpo muito difíceis. Não é assim tão fácil o consumo de determinada substância. Extra isso, também não sabe muito bem o que é que existe nesses produtos. Eu como médica, eu sou médica e sou psiquiatra, tendo sobretudo o bem-estar, lá está aquilo que estávamos a falar no início, o equilíbrio da pessoa, o equilíbrio mental e físico. Portanto, a pessoa tem que estar bem mentalmente para depois conseguir estar bem com o seu corpo. E o exercício é fundamental. Mas como em tudo tem que haver um meio termo. Quais são os equilíbrios nisto tudo? Porque, de facto, a grande maioria das pessoas também que se preocupam com o corpo e com as idas ao ginásio, eu costumo dizer que existe uma opção que é saudável. Sim, claro. Mas qual é o ponto? Não é? Qual é o ponto? A Teresa há bocadinho já disse que é quando as pessoas deixam de efetivamente ter vida. Para viver, para a sua vida ser só, de facto, dedicada a isso. Se calhar aí começa-se a ver realmente uma passagem daquilo que é o razoável, digamos assim, não é? Mas quando se trata de culturismo, quando se trata de... O culturismo já é diferente, é uma modalidade à parte e elas já percebem melhor das substâncias, sabem o que estão a fazer, fazem com determinado intuito. Agora o problema é quem está a fazer
fazer e não sabe o que faz. Não é? E claramente que acontece muitas vezes. E acontece muitas vezes, com prejuízo para a própria saúde. Sim. E ali a obsessão passa a ser mesmo... O pior é que, muitas vezes, mesmo a imagem corporal fica distorcida. Mesmo o volume, por exemplo, de uma determinada pessoa, isto vê-se mais nos homens, as pessoas ficam mal, ficam com mais volume, por exemplo, proporcional à altura. Mas insistem. E também é assim, por um lado, são pessoas, isto é contraproducente, mas é verdade, são pessoas com uma baixa autoestima e que precisam de mostrar que têm um corpo diferente e precisam dessa aprovação e que lhes seja dito, têm um corpo diferente. E mesmo que a pessoa diga, o professor do ginásio, algum familiar, está a ser em demasia, não faça tanto, é difícil aceitarem críticas, o tratamento é difícil. É difícil aceitarem críticas. Exatamente. Portanto, quando falamos deste perfil, não é? Deste enquadramento, é um perfil obsessivo, qual será uma baixa autoestima? Qual será depois o tratamento? E é possível dar É difícil, porque por isso é que é uma perturbação obsessiva ou compulsiva, porque há uma obsessão pelo exercício e uma compulsão a fazê-lo e a ingerir substâncias que podem ser nefastas e que são nefastas para o organismo. Há aqui um caso, por exemplo, os esteroides, os anabolizantes causam muita infertilidade. Sobretudo nos homens. Nas mulheres também, embora as mulheres aderem menos a este tipo, procuram tratar outro tipo de soluções. Portanto, quando começam com problemas de disfunção erétil, isto são os mais visíveis, e de infertilidade no casal, eles começam a abandonar, porque depois existem outras complicações que podem ser muito mais perigosas. Não é fácil tratar, e eu faço isso, eu consigo fazer isso, mas lá está, todos os seres humanos são diferentes. Há uns que é mais fácil tratar uma determinada parte do corpo ou o corpo do que outros, e as pessoas têm que se adaptar e aceitar aquilo que são, melhorando sim, mas aqui passa-se para o exagero. E há outra coisa é que, vendo-se ao espelho, eles estão super musculados, eles ou elas, mas sentem-se bem, não é? É aquilo que falávamos há pouco da imagem distorcida, sim, não é? Eles continuam a sentir-se mal. Eles olham para o espelho e continuam a ver-se fracos, sem massa muscular, mas não, é um bocado, por isso é que nós chamamos que é o contrário da anorexia. As anoréticas estão magras e vêem-se gordas. E eles, como isto tem a ver com uma baixa autoestima, continuam a olhar para o espelho, estão enormes, continuam a olhar, agora é um bocado selfie, mas acham que ainda não atingiram o corpo ideal. No caso das mulheres, falamos que é um bocadinho, que é bastante diferente, mas que eventualmente são mais cautelosas naquilo também que ingerem. O que é que poderá acontecer a nível físico também, com consequências mais negativas? Temos, por exemplo, as grávidas, a pregorexia, porque está a acontecer muito. Algumas pessoas que exageram no exercício físico continuam a fazê-lo de uma forma exagerada na gravidez. Claro que isso depois tem a ver com o percentil do bebê e pode ir ao ginecologista e dizer, está tudo bem, mas não é só isso, porque há outras consequências, quer a nível de líquido amniótico, quer a nível de desenvolvimento do sistema nervoso central, no desenvolvimento dessa criança depois, o exercício é benéfico. Claro. Eu sou a favor e a maior prescritora eu sou a primeira a falar sobre isso. Mas tem que existir um acompanhamento. Tem que haver um acompanhamento, lá está. Não é, os atletas de alta competição não vivem mais do que uma pessoa com uma vida sedentária, porque levam o corpo ao limite. É a profissão deles, lá está. Portanto, em tudo tem que haver um meio termo. Teresa, e também na gravidez não pode ser a pessoa começar a fazer exercício na gravidez. Claro, não é? claro. Ou fazer com o ritmo que fazia antes de estar grávida. Obviamente, para estar também em forma para isso. Agora, o que é preocupante, e aqui estamos a ver uma mulher, mas está fantástica, muito tonificada. O problema aqui não é, de facto, esta tonificação, esta resistência, as pessoas fazerem o seu desporto e atividade física, que isso é maravilhoso. A questão está no exagero. Está na toma de anabolizantes e de outras coisas. Está, de facto, em a pessoa continuar a sentir-se mal. Sim, Ana, porque então aí não está a ter aqueles resultados que gostaria. Sim, não sai do ginásio com prazer, ou seja, ou com saúde mental, ou com alegria, porque a obsessão é como é que eu estou, vou-me ver ao espelho, como é que está nunca o sai meu bolso, daquele nunca ciclo. Está satisfeita. Como é que a Teresa analisa isso, no sentido prático de dar a volta a esta situação? Disse-me há pouco que não era fácil. Não é fácil. Mas qual é a resposta então? Não é fácil porque isto tem que ser um trabalho pluridisciplinar de nutrição, de uma nutricionista, e estas pessoas não aceitam crítica. Elas sabem é mais psicologia, não é? Elas sabem. Psiquiatria. Sim, não, mas eu faço psicoterapia. O psiquiatra, além de medicar, muitas vezes tem que se medicar com inibidores da recaptação da serotonina, mas eu faço psicoterapia. Claro. Eu faço
Só que é muito difícil, é como as perturbações do comportamento alimentar ou da imagem, as pessoas não aceitam isso. Até porque gostam de ser valorizadas por aquele excesso, nem que seja um excesso errado. Pois, claro. Só que há consequências, por exemplo, em relação à creatina, que depois se transforma em creatinina, por exemplo, a nível de insuficiência renal. Há muitas coisas nos suplementos que podem ser, já sem falar dos anabolizantes, esses são muito perigosos e as pessoas usam sem receitas médicas, muitas vezes. E há dois públicos. Anteriormente, há uns anos atrás, eram mais os seguranças, os polícias ou forças de segurança que faziam este tipo de desporto. Hoje está-se a vulgarizar ou está-se a generalizar. E, portanto, sofrem rupturas musculares constantes, têm lesões articulares, não existe também muita tendões. Informação. Por isso é que é muito importante também falarmos sobre isto, não é? Claro, porque as pessoas consomem se calhar esses suplementos sem saberem realmente o que é que estão a fazer ao seu corpo. É como na vida atual. Existe muita informação, mas muita informação errada. Claro. É difícil triar qual é que é a informação certa e a informação errada. É possível fazer, mas tem que ser adequado até a cada pessoa. Obviamente, para obter o máximo dos benefícios. Claro, e é por isso que nós também aqui falamos sobre os temas que são mais importantes na vida das pessoas, para darmos sempre os dois lados, naturalmente, de uma perspectiva. Apenas queremos que em casa, naturalmente, as pessoas sejam saudáveis, tonificados, desportistas, que cuidem de si, mas que sobretudo se amem, não é? Que não entrem em exageros e que não cheguem a estes pontos destrutivos quase. Não fazer mais nada na vida. Pois, não fazer mais nada. Não pode ser. A única coisa que podem fazer é, no mínimo, ver o nosso programa. Grande beijinho, Teresa. Obrigada. Tudo bom?